A entrevista do dia. Pronto. Deixa eu pedir para o senhor falar novamente aí, que nós não estamos nos ouvindo. Está ativado o microfone do professor? Bom dia, Cristiano. Agora sim. Professor Sandro, Javier Milei ganhou a eleição na Argentina. A gente vinha acompanhando o noticiário e via que a Argentina não ia bem. Mas o Milei era a solução para os problemas econômicos enfrentados pelos hermanos? Bom, Cristiano, existem muitas questões, né, que a Argentina já vem de algumas crises econômicas. Não é uma coisa recente. Na verdade, esses últimos 20 anos, vamos dizer assim, da Argentina, foram anos bastante complexos, bastante conturbados em relação à sua economia, o que fez, inclusive, aí, alguns rasgos, né, alguns estragos no próprio sistema político do país. A Argentina, normalmente, ela é disputada eleitoralmente por dois grandes partidos. Um partido, digamos assim, mais de direita e um partido mais à esquerda. O partido mais à esquerda é conhecido como Partido Justicialista, o Partido Peronista, né, que já é um partido bastante antigo, é um partido que tem aí governado a Argentina nos últimos anos. O peronismo, ele teve uma ruptura aí com Macri no governo. Recentemente, a Argentina foi governada por um país de direita entre 2016 a 2019 e nós temos o retorno do peronismo. Bom, o que aconteceu é que, dentre as questões econômicas complexas que a Argentina vem passando, uma delas é a inflação. A inflação na Argentina está muito elevada, né? Nós já conhecemos isso aqui no Brasil, durante a década de 80, início dos anos 90, quando nós tivemos uma inflação muito elevada. Então, só para quem está nos ouvindo ter uma ideia, a inflação na Argentina está por volta de 144% ao ano. Ou seja, é uma inflação realmente extremamente elevada. E o que acontece é que essa inflação alta, na Argentina nós temos, por exemplo, um desemprego muito baixo, né, muito menor do que o Brasil, mas os salários que estão sendo pagos na Argentina, eles estão justamente baixos por causa desse processo inflacionário. A gente sabe que os salários são os primeiros a sofrer com isso. E nisso a eleição viria sendo disputada normalmente, né, por dois partidos, que seria o Partido Peronista e pela oposição, que já vinha trabalhando nisso. Aconteceu que chega uma terceira pessoa, como se fosse talvez a eleição de Collor de Mello, né, em 1990 no Brasil, quando a economia brasileira estava debilitada, abriu-se brecha para um outsider também, o Collor, quando ele pegou o Partido Jovem e o transformou em PRN e lançaram a candidatura de Collor de Mello, que veio com ideias bastante conturbadas, bastante extremistas, né, inicialmente. Então, Fernando Collor de Mello, quando veio com essas ideias extremistas, ele tinha um problema, que é o problema parecido com o problema que vai ter Javier Milei na Argentina. Ele não tem representatividade significativa, nem tampouco no Senado argentino, nem tampouco na Câmara. Então, ele vai ter que se aliar a alguns partidos. No caso mais específico, ele já está se aliando com Patrícia Bullrich, que é justamente a candidata de direita que perdeu as eleições, que é, né, aí a herdeira do presidente Macri. Então, ele vai ter que fazer coalizão, ele vai ter que reduzir aí o tom do seu discurso, que é um discurso extremamente fragmentário, né? Ele, por exemplo, diz que vai romper relações comerciais com o Brasil, com a China, e, obviamente, caso ele faça uma loucura dessa com seus principais
parceiros comerciais, a Argentina quebraria rapidamente a sua economia. Então, ele fala muitas bravatas, e talvez essas bravatas seja muito parecido com o discurso de Bolsonaro, de falar coisas, mas, na verdade, não agir conforme o que fala. Então, Javier Milei, durante toda a sua campanha, falou muita besteira mesmo, né? Assim como o caso da dolarização da economia argentina, que já foi tentado em governos anteriores e, obviamente, não deu certo. Fala de questões de valores como a venda de órgãos humanos. Ele acha que isso seria um comércio normal e que deveria acontecer, tanto que lá o apelido dele é de El Louco, né? O louco é um dos apelidos que ele tem. Também tem um apelido dele de peruca, né? Por causa da cabeleira grande e desgrenhada que ele usa, talvez porque ele já participou de bandas de cover aí de artistas famosos norte-americanos. Enfim, ele é uma pessoa que não é política, que diz que vai resolver os problemas da Argentina. O argentino, cansado dessa dualidade entre dois partidos que não trouxeram, né, aí uma solução para os problemas econômicos, apostaram numa pessoa e que agora, a partir do dia 10 de dezembro, já assume. Na Argentina é bem mais rápido, né? Esse momento de transição, ela começa hoje, mas no dia 10, Javier Milei está aí, e vamos ver agora como presidente se realmente ele vai ter um discurso ainda forte, dizendo que vai fechar o Banco Central, dentre outras várias medidas bastante conturbadas, né? Nós temos aí um interesse muito grande na nossa amiga, irmã aí argentina, porque a Argentina é nosso terceiro maior parceiro comercial. O Brasil ele tem uma dependência comercial, primeiro com a China, que é o nosso principal parceiro, segundo com os Estados Unidos e terceiro com a Argentina, que é o nosso principal parceiro latino-americano, o terceiro maior parceiro comercial brasileiro. E a gente tem que lembrar que nós exportamos para a Argentina produtos industrializados, produtos de maior valor agregado. Então, comparativamente com a China e os Estados Unidos, é um dos melhores mesmo parceiros em termos de qualidade das nossas exportações para a Argentina. Então, esperamos, né, que agora que acabou a eleição, que ele, obviamente, modere o seu discurso e que faça acordos com o Congresso, com o Senado, e tenha aí minimamente um governo tranquilo, né? Não só, obviamente, para os argentinos, mas também para o bem de toda a comunidade latino-americana, Bassan. Professor, durante a campanha, ele usou discurso, inclusive chamando Lula de ladrão e que não iria falar com Lula. É possível que os dois países continuem negociando sem esse diálogo? E seria mais prejudicial para a Argentina ou para o Brasil? Eu já emendo essa pergunta. Me parece que o BRICS, a parceria da União Europeia, estão querendo antecipar já para essa semana, por conta que o novo governo dele possa querer sair dessa união. Gostaria que o senhor avaliasse. Pois veja só, a gente teve aqui no Brasil um presidente com um discurso, entre aspas, parecido, né? Bolsonaro, ele falava da China, né, de uma superpotência econômica mundial. Ele fazia altas críticas à China, muito mais um discurso interno para os seus apoiadores, né, com aquele discurso anticomunista que ele falava justamente para conseguir votos. Mas o Brasil, ele não acabou, obviamente, com o seu comércio com a China. Na verdade, ele aprofundou e muito aí as relações comerciais com a China, que hoje, a cada vez mais, o Brasil ele tem uma dependência comercial com a China. Então, obviamente que Milei, ele pode, obviamente, ter as relações internacionais reduzidas com o Brasil, mas as relações comerciais não, porque essas relações comerciais elas são feitas por empresários argentinos, por empresários brasileiros. Ambos os países têm muito interesse nesses acordos bilaterais, nesse comércio bilateral. Agora, nós fazemos parte, junto com a Argentina, do mercado do Mercosul,
né, que é o mercado do Cone Sul, que é uma das referências em mercados comuns. Ou seja, nós não temos ainda assim uma dimensão e uma profundidade desse mercado, como é o caso da União Europeia, mas se a gente for pegar a nossa União Europeia latino-americana, é justamente o Mercosul. E o Mercosul, ele tem como dois principais expoentes, obviamente, os dois países mais ricos, mais importantes, que são justamente o Brasil e a Argentina. Então, as relações com o Mercosul, a relação com os BRICS, essas relações internacionais, que sim, elas podem e deverão ser muito afetadas aí com o governo de Javier Milei, mas obviamente que muitas das coisas que ele tem que fazer também, ele vai precisar de aprovação do Congresso. E ele está com o Congresso, digamos assim, tem uma forte oposição peronista, que vai toda para a oposição, é o partido que mais tem o governo das províncias argentinas, que são como se fossem os estados, é onde tem as maiores prefeituras, onde tem a maior participação na Câmara, e também ele tem um partido de Buric, né? De Patrícia Buric, que foi a terceira colocada, que deu esse apoio inicial e agora vai ter uma concertação política, porque ele não consegue, obviamente, governar sem apoios. Então, dentro desses apoios, dentro dessas conversas, às vezes esse tom, né, muito forte da campanha, ele vai diminuindo agora no governo e vamos ver se essas medidas aí que ele pretende, digamos, tomar nessas relações internacionais não, digamos assim, azedem as relações não só com os BRICS, né, porque os BRICS são os países em desenvolvimento. A gente sabe que mais os BRICS tem a Rússia, tem a China, tem a África do Sul, tem o próprio Brasil. E a Argentina é um parceiro muito bem-vindo, porque alguns acordos entre o Brasil e a União Europeia, entre o Brasil e o BRICS, eles não são feitos somente o Brasil, eles são feitos a partir do Mercosul, que justamente que o Mercosul seja aí bastante afetado, como foi na época do ex-presidente brasileiro Bolsonaro, afetado aí por causa desse intemperismo e essa falta de união latino-americana, dessa visão aí do governante. Bom, a gente teve uma experiência aqui no Brasil que não foi muito boa, né? Se a gente for olhar com afinco, com todo respeito, a experiência que tivemos de 18 a 2020 não foi legal, né? Vamos ver se na Argentina dá certo. Aqui não deu, né, professor? Pois é, Bassan, assim, essas experiências de cortes, de extremismo, o extremismo ele nunca é bom, né? A gente sabe que a gente tem que ter, óbvio, cada pessoa que está nos ouvindo tem as suas opiniões políticas, tem as suas opiniões sobre valores, tem a sua opinião sobre o mundo, mas a gente sabe que nós temos que chegar a um consenso. Afinal de contas, nós não governamos para extremos, nós governamos para a maioria da população. E assim também o fará o Javier Milei. Não é um governo que vai ter que apontar apenas para uma parcela dos argentinos. O correto é governar para todos. Então, quando a gente vai governar para todos, a gente tem que ter muita cautela em medidas extremistas, porque essas medidas extremistas elas acabam, de uma certa forma, apenas ajudando ou sendo viável para uma parcela da população, mas outra acaba ficando bastante, digamos, aborrecida com todas essas medidas. Por exemplo, Javier Milei, dentre outras coisas, ele diz que o homem não está interferindo nos problemas ambientais. Então, esses efeitos climáticos que a gente está vendo, aí desses dias extremamente quentes, ele diz que não é um efeito do ser humano, ou seja, ele é totalmente contrário a políticas ambientais. Então, para ele liberar, né, inclusive,
Ele ontem comemorou as eleições com uma motosserra na mão. Então, para ele liberar a devastação de florestas argentinas, enfim, de aí você ter aí um crescimento muito grande do agro argentino, né? Principalmente lá o trigo, a soja, perante as florestas poucas que ainda restam lá, é uma coisa muito vai ali já volto, né? Então esses efeitos da mudança climática, a Argentina agora pode entrar na contramão, ser agora o pária internacional, como foi Bolsonaro, em relação a essas medidas climáticas. A questão do Argentina, Bassan, tem umas coisas muito interessantes, né, que foi deixado pelo governo peronista. Por exemplo, lá o sistema de transporte ele funciona muito bem, né? Não só os ônibus como os metrôs funcionam muito bem, tem em grande quantidade e custam preços simbólicos, como é aproximadamente hoje 40 centavos. Então lá você anda de transporte público pagando barato e transporte de qualidade, ou seja, o argentino ele não tem necessidade, principalmente quem mora nas metrópoles, né, na região de Buenos Aires, de ter um carro, porque lá você tem um transporte público de qualidade que funciona. Então tem muita coisa lá que é subsidiado pelo governo, a saúde pública de qualidade, tem muita coisa nesse sentido. E é o que ele pretende, como ele diz, destruir. Ou seja, se isso não está dando certo, vamos fazer diferente. Ele teve lá, as eleições não tiveram uma adesão tão grande, foram 76% dos argentinos que foram à urna, ou seja, ele foi eleito aí por cerca de 40% dos votantes, da população, né, já que ele conseguiu 50 e pouco dos votantes, então ele não é uma unanimidade. Javier Milei é um desespero de pessoas que querem uma mudança, mas que a gente teme muito pela sua competência, porque assim como o nosso ex-presidente, pelo menos, ele tinha sido 7 vezes, né, deputado federal, pouco fez, mas foi 7 vezes deputado federal. Javier Milei, ele entrou na política agora, ele é político, era deputado federal, está aí há 3 anos como político, e já foi alçado a presidente, nunca trabalhou no setor público, ele vem da iniciativa privada, então é uma pessoa que vai errar muito, e a gente espera justamente que esses erros não sejam tão grotescos e não prejudiquem as relações entre o Brasil e a Argentina, nem tampouco que prejudique a população argentina, Cristiano. Professor Sandro Prado, queremos agradecer a sua participação. Eu tinha aqui ainda outras tantas perguntas, mas a hora foi-se embora e o senhor, como sempre, dando uma aula aí. Como eu disse ontem, boa sorte aos hermanos, eles vão precisar, né? E que o Javier Milei tire boa parte dessa loucura da cabeça e faça um governo bastante republicano, democrata, porque ele chegou, inclusive, a ameaçar as instituições democráticas já daquele país. Mas, enfim, não dava para esperar que um país com a inflação beirando 140%, né? O ministro da Economia se candidata, dificilmente ele ganharia essa eleição. Professor Sandro, obrigado pela participação, um ótimo dia para o senhor, viu? Obrigado, Cristiano, para você também, para todos os seus ouvintes. Estamos, portanto, com o economista Dr. Sandro Prado, avaliando as eleições argentinas e a vitória do Javier Milei sobre Sérgio Massa nas eleições que ocorreram ontem. Daqui a pouco eu vou conversar com o Dr. Fernando Moura, que vai falar sobre os